que acho importante falar, né? Porque esse é o livro da nossa vida, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que nos une, que une tantos corações. Somos muito gratos ao Kardec, ao Espírito da Verdade, a todos que contribuíram para essa obra maravilhosa, um tesouro a ser estudado, meditado e, acima de tudo, vivido, né? Então, Berta ao acaso, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item 21, nós vamos ler o comentário de Kardec. E ele nos alerta, né? Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Ela necessariamente anula a preexistência da alma, sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que, nesse caso, serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida a só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há, então, motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Muito obrigado, Rafael. Uma ótima lembrança. Obrigado. E agora nós vamos, então, dando continuidade, agora que já aquecemos, já estamos harmonizados ao trabalho. O Mário hoje vai nos trazer a sequência, ou a parte 2 dos 4 compromissos, onde ele tem feito essa conexão entre essa filosofia com a doutrina dos espíritos. E na semana passada, todos nós lembramos, ele focou na seja impecável com a sua palavra, e hoje ele vai abordar esses 3 itens. Tentar, né? Não leve nada para o lado pessoal, não tire conclusões, sempre dê o melhor de si. Então, Mário, contigo. Muito obrigado, desde já. Parabéns, Rafael. Parabéns a todos nós que estamos aqui hoje. Parabéns, Ruth. Você é minha amiga. Por ter reencarnado de novo comigo. Eu estava conversando com a Jane ontem, então o que Rafael leu aqui agora foi as consequências das doutrinas anti-reencarnacionistas. Né? Engraçado isso tudo, né? A gente fica pensando, eu estava conversando ontem com a Jane, a gente tentando assim, tem hora que a gente senta com as pessoas e parece que a gente já voltou, a gente fez um compromisso lá em cima, né? E aí tem hora que, quando eu e a Kátia tem hora, a gente começa a conversar, porque é tanta alegria, é uma festa. Isso às vezes acontece no meio das pessoas que a gente sente, que a gente tem essa ligação muito bonita, né? Então aí, e eu vou estar falando disso hoje, Rafael, também. Conectando esses 4 compromissos aqui, eu vou estar tocando aqui pelas consequências anti-reencarnacionistas. Porque a pergunta agora, nós fomos domesticados, não é isso mesmo? Pelo Império Romano, não foi isso mesmo? E o que eles colocaram no nosso coração foi essa doutrina anti-reencarnacionista. Concordam comigo ou não? Concorda, Paula? Os nossos xamãs, que são os índios nativos daqui dessa terra,
E os negros da África que vieram como escravos, eles não eram, eles eram baseados na reencarnação. Eles acreditavam na vida futura. Os egípcios acreditavam na vida eterna também, nessa doutrina que o Kardec reviveu, a palavra certa é essa aí. Então, isso tudo é muito interessante. Olha, quantos anos, né? Para estudar, para falar um pouquinho aqui, eu peguei esse livro aqui. Quem já viu esse livro aqui, A Caminho da Luz? E porque no Ministério do Chico, né, ele usou muito o Emmanuel e o André Luiz. O André Luiz nos ensina a conectar e a relembrar na vida a conexão com a vida espiritual. Tudo está voltado com isso. Todos os livros estão nessa área. O Emmanuel é na parte histórica disso tudo. Todos os romances, tudo que o Emmanuel fala é mais educativo. É tipo um historiador da parte aqui. E ele traz muita coisa interessante para a gente, sabe? Mas nós vamos estar falando um pouquinho das consequências dessa Domesticação? domesticação não reencarnacionista, porque a gente paga um preço muito alto por isso. Porque nós, hoje em dia, que a gente está começando a ficar mais atentos e mais attune, nós estamos mais ligados, né, com a espiritualidade, né? Nós já damos atenção na nossa intuição, nos nossos sonhos, nas nossas amizades, não é isso mesmo? Então, então a gente já está começando a talvez superar esse nível aí. Mas, vou voltar aqui como eu estou falando sobre os 4 agreements, né? E eu vou começar terminando e terminando o que eu comecei, certo? Porque na vez passada, na última aula que a gente falou, nós viemos falar que tudo que eu falei a respeito do seja impecável com essa palavra, nós já estamos começando a ver essa conexão com o espiritual, certo? Porque nós estamos despertando para a espiritualidade. Nós já não somos mais o Mário. Eu sou Mário. Meu espírito externo, eterno. O Márcio está Márcio hoje, mas quem sabe o que ele já foi. Então, nesse processo de reencarnação, que nós estamos agora já nos despertando cada dia mais para uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida mais de compromissos com a espiritualidade com a gente, tá? E aí lembrando aqui da conexão do Livro dos Espíritos, né, eu trouxe, eu amo esses livros, amo, sabe? Então aí, como nós estamos aqui tentando a nos despertar pela espiritualidade, tem verdades que nós somos domesticados pelo catolicismo romano, desde o século X, né, que nesses 2000 anos de Jesus aí, que os romanos estão em cima, bombardeando a gente com o que eles acreditam que é verdade para a gente, né? Mas aí, quando você lê o Chico Xavier aqui no Caminho da Luz, através do Emmanuel, a coisa começa a ficar um pouquinho diferente, porque eles vão falar com você. A primeira coisa que fala aqui é o seguinte, no capítulo 1º, a Gênese planetária. Ele fala o seguinte, olha, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, do qual é Jesus um dos membros. Já começa a quebrar daí tudo aquilo que, né, Jesus tem importância ali, mas ele pertence a uma comunidade angélica, crística, né? E anteriormente, se a gente falasse uma coisa dessa, a gente ia arrumar problema, né, Márcio? E a gente arruma problema até hoje. Se a gente falar com as pessoas que Jesus participa de um grupo de seres angelicais, o que a gente não poderia, né? E também, e aí falando aqui agora das consequências das religiões não kardecistas, não reencarnatórias, né, Rafael? Esse, acho que é.
Então, consequências, olha que foi lido no Evangelho aqui, não foi que eu nem vi o Rafael hoje, tá? Então, eu só estou pegando de carona que foi no Evangelho aqui. Olha as consequências das doutrinas não reencarnatórias. Aqui, Emmanuel falando com Chico, ele fala o seguinte, olha, em fins do século XII, Jerusalém cai em poder do Saladino, né? Os príncipes cristãos do Ocidente se prepararam-se para a Terceira Cruzada, assinalando as vitórias de São Macarapará. Vou descer aqui. A Palestina, que é hoje a Jerusalém, que é o Egito, que é a própria Palestina, né? Ele fala, a Palestina possuía até então os seus recantos maravilhosos, de verduras abundantes. A Galileia era um vasto jardim, cheio de perfume e de flores. Mas tantos foram os embates dos exércitos inimigos, tantas as lutas de extermínio e de ambição, que a própria natureza pareceu maldizer para sempre o lugar que merecia o amor e o carinho dos homens. Olha como está a nossa Galileia, a nossa Jerusalém, a nossa Palestina de hoje. Olha as consequências do que foi lido no Evangelho. Eu estou copiando aqui agora porque eu não conversei com o Rafael. E eu não tinha prestado essa atenção nessa palavra. Essa doutrinização anti-reencarnatória, o que que dá? Quanto tempo nós estamos nessa luta? Não é de hoje nem é de ontem, certo? Mas não sou eu falando, foi o Jesus, nossos mentores, trouxe a palavra aqui através do Rafael, né? E ainda falou na primeira leitura que a Paula leu, de você secar. Se você não estiver junto à árvore da vida, que é o Cristo, que é essa luz, você seca. Você acaba como a Galileia diante de Deus. Nós podemos ser bonitos, cheirosos, mas se você não tiver um perfume do Cristo, você vai secar. O que tem isso a ver com o que eu estou falando hoje? Né? Então, por exemplo, aqui, o Toltecas, né, que eu falei aqui, mas assim, são os nativos, os índios nativos daqui, né? Os egípcios, eles não foram domesticados por essas religiões anti-reencarnadoras, eles foram domesticados por coisas que conectavam com o além. Se você for estudar o reinado egípcio, as filosofias da Índia, tudo tem a ver com a reencarnação. Eles davam muito valor à espiritualidade. Só nós que entramos né? E assim, mas também nós estamos superando isso já está passando. Então aí a gente vai começar isso tudo. Então, quer dizer, os índios, os nativos daqui da Terra, olha para você ver que interessante, né? Quando eles estavam estudando essa filosofia, eram 3.000 anos antes. Jesus já veio há 2.000 anos atrás. Olha como é o cuidado de Deus para conosco. Entendeu? Quer dizer, e foi se isolado, porque essas civilizações aqui da América do Sul, dos maias, dos astecas, dos nativos daqui, que chamam os índios, né, Jane? São os antigos xamãs, eles não foram doutrinados. Interessante isso daí, porque o período deles aqui era 3.000 anos atrás. E Jesus veio e aí começou aquela confusão, porque aí vem depois, quando a gente estiver estudando um pouquinho dos exilados de Capela, que tem uma trilogia, né, Márcio? Então, essa trilogia aí, ela fala que veio tem uma turma da Atlântida, depois tem do Norte, do Sul, e aí vai formando povos por tudo quanto é lugar. Isso, hoje em dia, já começa a ser uma coisa, a gente começa a ver as coisas às vezes. Certo? Então, o que veio no meu coração? Quando nós estamos dizendo, graças a Deus que os índios, os selvagens daqui da América, não foram doutrinados ou domesticados pelos europeus. Eles, quando chegaram aqui, eles eram tão simples e tão macios que deixaram de ser dominados. Foi isso que aconteceu com essas civilizações antigas. Porque elas não tinham essa maldade que chegou com os gálias da vida, com os romanos. Eles não esperavam que ia ter essa coisa. Eles falaram, vem para cá, vamos usufruir da terra de todo mundo. Né? Porque somos todos filhos de Deus. Né, Paula? Um pouquinho de história aí, né? Então,
por o fato deles não serem dominados, doutrinados pelos antigos eu vou usar a palavra anti-reencarnacionistas, os xamãs, os velhos xamãs, ensinavam que a vida é um sonho, uma criação onde estamos inseridos num ambiente material palpável, que na verdade é feito de luz, né, Márcio? Somos leigas. Que coisa maravilhosa isso, tá? Na verdade, feito de luz. Ensinavam que tudo no universo é feito de luz. Olha que maravilha. Olha que leveza, Johnny. Olha a sabedoria que agora, depois, com a física quântica, que eles dizem que a cadeira é a luz materializada. É a energia. Tudo é energia. Não, e o que é o mais interessante, porque, olha, eu, em 1000 anos, sou espírita há mais de 35 anos, assim, de cadeira de centro espírita. Eu nunca prestei atenção nessa palavra que o Rafael leu hoje agora. Anti-reencarnacionistas. Eu nunca classifiquei ninguém desse jeito. Mas agora despertou para mim, porque nós sofremos por causa disso. Porque aqui, estou vendo 3 irmãs minhas, já de milênios. A Jane e o Márcio nem se falam. Eu falo que nós somos dos banquetes, né? Quando eu estou com a Kátia, com a Jane e com o Márcio e com a Ruth. Não tem tanto convívio com a Paula, mas a Paula e o Rafael no meu coração também. Mas assim, quando a gente começa a conversar, e toda a gente vê, a gente quer abraçar e quer. É aquela coisa, sabe? Alegria na alma. É uma alegria na alma. Então a gente já começa a perceber isso, porque é intuição, né, Rafael? Eu não estou falando mal de ninguém, tudo está certo. Mas nós já estamos chegando no tempo de entender o que das consequências anti-reencarnacionistas. Uma maravilha isso. Então, quem que é quando eu estou estudando esses 4 livros aqui, eu estou estudando um ensinamento dos antigos xamãs, dos nativos dessa terra, que não foram doutrinados ou domesticados pelos europeus. Aí eu falo, amém? Amém. Então, olha para você ver. Não devemos esquecer que luz é energia. Na verdade, eles queriam dizer que tudo no universo é energia. Quanto tempo está demorando para a gente entender isso? A minha palavra aqui, ela se verbaliza, mas ela solta. É o caso da palavra que nós estudamos semana passada. Certo? Então, olha como é que faz coisa. Afirmam também que existe um sonho coletivo, que é formado por muitos sonhos pessoais menores. Gente, são 3.000 anos atrás, é um ensinamento de 3.000 anos atrás. Jesus veio de 2.000 anos atrás. Olha para você ver. O ser humano em si, de consciência, nós estamos aqui há 14 milhões de anos, mais ou menos isso. Sabe, se a gente começar a pegar os livros, a gente vai ver que é mais ou menos isso. Então, olha para você ver como é que são as coisas, né? Outro fato que preocupava os sábios dos antigos, dos xamãs antigos, era a constatação de que os seres humanos têm tendência de discriminar e de focar somente o que desejam, o que acham conveniente perceber. Olha, já estavam indo na essência nossa. Né? Nós, na maioria das vezes, nós focamos em quê? Rápido. Não me tira da rotina não, que eu vou ficar depressivo aqui agora. E o Kardec, olha você vê, com Jesus, mesmo nessa força, nesse poderio da religião e das filosofias não reencarnacionistas, ainda veio ainda. Nunca nós ficamos desamparados. Se você ler aqui também, você vai encontrar isso também. Aqui tem uma história total. Nós nunca ficamos desamparados, mesmo que todo o ensinamento, todo o controle dos católicos romanos estava longe. Aqui fala isso, sabe? Estava longe da luz do Cristo. Mas nós nunca ficamos desamparados. Sempre teve. Por exemplo, até quando vieram para cá, para as Américas, foram uma mescla de espíritos crísticos para ajudar, né? Para transformar. Para nós chegarmos no ponto que nós estamos hoje, porque se nós não tivéssemos tido a proteção que nós tivemos, talvez nós não poderíamos estar falando aqui como nós falamos nessa abertura. Porque naquela época, você não tinha expressão de ler. Você não podia expressar como a gente queria, né? Como a gente expressa hoje, né? Então, nós estamos falando aqui do processo de
domesticação. Eu achei essa palavra maravilhosa. Consequências anti-reencarnacionistas. Nós somos domesticados, mas o que os xamãs achavam? O que os xamãs queriam com a gente? Essa turma é que não foi. Ela falou o seguinte: olha, esse processo de domesticação empreendido pelos pais e demais membros da sociedade, blindava suas mentes, impedindo a aquisição dos novos conhecimentos, sempre que esses desafiavam as informações erradas e limitadas que tinham assimilado ou fixado. Então, quer dizer que quando os xamãs estavam domesticados, eles queriam que as pessoas pensassem. Já no domínio anti-reencarnacionista, eles não queriam que a gente pensasse. Certo? A gente não podia pensar, a gente tinha que se obedecer, sim, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, sabe? Eles concluíram que a mente possui uma região que funciona como juízo, e que tudo julga, e de forma autônoma e automática. Quer dizer que nós, seres humanos, temos que ser mais ou menos assim. Nós temos o nosso próprio juízo. Nós temos que estar alerta às situações. Esses nativos ainda acreditavam que tudo que é inserido na mente durante o processo que o ser passa para integrar a sociedade, para integrar a sociedade, ou seja, durante sua infância e juventude, torna-se uma lei e uma verdade inquestionável. Aí é o problema, né? Quando nós temos crianças e nós temos essas leis anti-reencarnacionistas, né? Que aqui você passa a educar a criança de uma certa forma que ela se torna verdade. Igual nós, por exemplo, eu fui criado na igreja católica. Eu só passei a vir comer carne na Sexta-feira Santa agora de adulto, depois de ser espírita. Era uma confusão na cabeça da gente. Talvez vocês que são mais eu que sou do interior mineiro. Eu lembro que eu estava fazendo segundo grau um dia, eu peguei e vinha na Sexta-feira Santa, eu fiz agropecuária. E aí, Sexta-feira Santa, saí de lá, aí eu tava vindo para a cafeteria para comer uma comida lá que tinha que ter carne, né? Rapaz, veio um raio, a chuva para mim, o raio tava tentando me pegar, porque eu tava pensando que eu ia comer carne naquela Sexta-feira Santa. Olha para você ver a coisa. Simples isso. E eu estou dando um exemplo assim que acontece com nós todo dia até hoje. Se a gente achar que nós estamos indo conforme as leis que nós aprendemos, você entra em conflito. É por isso que o mundo está todo em conflito. É por isso que o Kardec chega já explodindo, já para a gente abrir a mente da gente, a pensar diferente. Somos vítimas das crenças e costumes. Sem que a gente perceba, nós somos. Já trabalhamos, né, gente? E já vai o cara falar, só entra no reino do céu se a gente nascer de novo. Isso é o conhecimento. Isso, é o despertar. É o despertar, é o clarear dos olhos. É sempre dar o melhor de si, que é o que Vai acontecer mais tarde, mas para a gente dar o melhor de si, a gente tem que entender. não entender, a gente tem que lutar com essas crenças, com esses costumes. Eu posso dar um exemplo bem chato aqui agora? Eu costumo falar, eu amo falar o que eu falo, vou falar aqui agora. Eu adoro falar para evangélico que eu sou gay, que eu sou espírita. Que arrebenta o cabeção deles. Porque ser espírita é o bicho do Satanás. E ser gay não. Nos costumes anticardenistas, eu sendo gay, eu tinha que ser uma pessoa da última classe da sociedade. Certo? Me desculpa aqui, para achar um mais feliz do que eu, dá trabalho. Porque o pior, tá entendendo? Então, você tem que criar. Eu não posso estar preso ao costume. Casar, eu caso com minha alma gêmea, seja homem, seja mulher, com quem que for. Eu sou humano. Eu sou um ser luz de amor. Por que eu tenho que estar ligado a costumes que não tem nada a ver uma coisa com outra? E você sabe, Mário, que essa ideia de você ser responsável para construir o seu próprio destino, que é o que você está falando, e é o que a doutrina espírita apregoa, isso aí tira a necessidade de você ter um chefe da igreja para dizer o que você deve ou não deve fazer, que você é quem é responsável por você próprio, né? Vamos chegar lá. Calma aí. Mas tá lindo, Márcio. Tá lindo o que você tá falando aí. É isso mesmo. Eu não vou nem no chefe.
quer dizer, já vou então, continua falando, que aí eu vou dar meus 6 sentidos também. Pode Não, eu falar. estava dizendo, estava pensando só na questão do porquê tantas grupos contrários à filosofia da pessoa ser o construtor do seu próprio destino. Porque sendo, vamos supor, a Ruth aquela que vai construir a felicidade ou a infelicidade dela, por que ela vai precisar de seguir uma doutrina, ou um comandante, ou uma figura maior de um determinado segmento religioso? Ela não vai precisar disso mais, Ô, né? Márcio, pior do que isso, Aí eles não querem, então eles falam, não, isso não existe, não existe reencarnação, eu sou o representante da doutrina, né? voltando, Ou se ela decidir fazer parte de um grupo onde tem uma liderança, que ela faça de livre, espontânea vontade, consciente Sim, Que aquilo do seu dever, né? Esse é o ponto. Dá É. liberdade, mas a pessoa pode escolher onde ela gente, quiser. ô Rafael, e quanto tempo que nós passamos, a gente não podia rezar. Nós tínhamos que pagar alguém para rezar para a gente. Rezar para o padre. Você entendendo? Até hoje aqui não. É você que vai fazer essa oração. A energia, você vai, nós vamos receber e trocar a energia de paz. Tá entendendo? Olha para você ver como é que as coisas são. Agora eu vou aqui na beleza da espiritualidade. Olha para você ver. As Ô, inúmeras. Mário, Então, somos vítimas das crenças e costumes. As inúmeras punições que um ser sofre acabam por convencê-lo de que ele está errado, que não é capaz e que não é digno. É o que nós somos criados, né? Sempre que uma lei é transgredida, um fluxo de energia emerge no vosso plexo solar. Olha, um dos seus chakras. A esse fluxo desbalanceado de energia, damos o nome de medo. Olha o que essas filosofias anti-reencarnescentistas colocaram no nosso coração. Medo. Então, no medo, desequilibra todo o nosso chakra. Tudo, 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 tudo. E a gente, até agora, a gente às vezes não pensa nisso. Um medinho de ir para o inferno, um medinho de comer uma carne. Olha, desequilibra o chakra inteiro seu. O medo pode existir, porém é necessário ter consciência desse medo, vai com medo mesmo, com a autorresponsabilidade do que, né? Creio. Não, É isso? eu concordo com você. Né? O medo existe para tudo. Aí novo. é o seu Ou não? sistema de defensão, né? De crescimento. Né? Quando você fica com medo porque você desobedeceu a Paula, porque eu desobedeci um sistema, é aí que vem esse desequilíbrio de todos os chakras. Porque quando eu estou com medo, a minha mente dói, a minha voz se multiplica, os meus órgãos ficam cheios de não sei o quê, eu não posso ter intimidade com ninguém. Então, todos os chakras, eles ficam desbalanceados. Pode falar, Joana. Não, tem os medos próprios nossos que a gente trabalha, mas Sim. esse medo imposto, do medo de você ficar eternamente queimando no fogo do inferno, eu já tive isso. Uhum. Eu tive isso quando eu era mais novinha. Eu fiz a primeira comunhão, aquela coisa de ter que confessar, porque se eu não confessar, eu não estou. Eu amo a Igreja Católica, tem um lado muito positivo, tá? São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, esses homens de bem por aí, tem muitos. Mas esse ladozinho, né, que deixa a gente com esse medo, que nos adoece realmente, a gente fica doente, porque achando que não temos mais solução se a gente fizer um pecado. E a doutrina espírita é isso, ela nos dá essa oportunidade, nós temos o livre-arbítrio e consciência de que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Isso. Então, o problema todo é nosso, não é do próximo, nem de ninguém. É eu que sou responsável pelos meus problemas, as minhas dores e os meus medos, não é isso? Então, é o vou despertar falar da uma nossa vez, consciência, né? o católico romano. É o sistema que nossos pais foram criados. O sistema que nós somos criados foi cheio de medo, cheio de dúvida, cheio de insegurança. E pela encarnação, nós mesmos devemos ter criado esse sistema. Isso, exatamente isso, Exatamente. Agora é isso. É isso que então, olha só, a grande maioria das nossas crenças são infundadas e limitadas. Sofremos por dar crédito a elas. Nossa vida é difícil porque é regida pelo medo.
não é um medinho, meio medinho é o medo de você ir contra um sistema. É o despertar da nossa consciência, o que o Wallace falou. Foi o que eu li no início, da vez passada que eu acabei, que eu falei, eu estou acabando, começando e vou começar acabando, foi porque da vez passada foi aqui. É o despertar. Então, nós somos gratos a Jesus, aos missionários de luz, que têm trabalhado e não tem parado um segundo. Porque as leis na penumbra, na luz mais escura, trabalham também constantemente para que a gente fique um pouco desencorajado de continuar lutando, às vezes. Certo? Então, esse sentimento, olha aqui, o medo. Esse sentimento, olha, nossa vida é difícil porque é regida pelo medo. Esse sentimento provoca raiva, revolta, vingança, violência, injustiça e fuga através de vícios. Olha, a gente não percebe isso. Esse sistema aí, né? Vamos dar exemplo do Mário, né? Puxa vida, eu não posso casar com outro homem, eu tenho que casar com a mulher, senão não vou ser... Olha, e agora eu vou te contar um detalhe. Para você superar isso aqui dá trabalho. Mas como o Márcio falou, foi a gente que já escreveu as leis, então você tem que levantar o pescoço, levantar a cabeça, e graças a Deus pela educação. Na época das cruzadas do início, a única ciência que sobressaiu muito foi a arquitetura. São grandes construções, grandes castelos, grandes monumentos. Filosofia, ciência não era nada. Agora já está. Não é tanto quanto saiu na Idade Média, mas tem aí a ciência já hoje, a psicologia, a psiquiatria está tomando avanços, elevadíssimos, que nos permite falar das coisas hoje em dia que a gente pensava que era místico e que não é. O que era milagre, ó, vai falar que a coisa não era milagre. Me fala que não foi milagre. O problema que você vai arrumar. Não é milagre. Hoje está mais acessível, né, Mário? Antigamente era secreto. Existia, mas era secreto porque Jesus sempre enviou os mensageiros, mas eram os iniciados, né? E para ser iniciado você tinha que ficar a vida inteira estudando. Então, é isso, Márcio. Saber ler escrever. também. Também. Uma pequeno percentual de pessoas. Então, é um progresso. A gente tem também que estamos submetidos a uma lei de progresso, né? Que pouco a pouco a gente vai avançando, as coisas vão clareando, né? Um passinho de cada vez. Em vários campos, né? Da educação, das revelações científicas, depois das filosóficas, religiosas, e agora nesse grande movimento de unir a ciência, a religião e a filosofia. Isso. Inaugurado Já dei até o nome de Renato. Continuado por outros autores, né? Isso. Que estão nesse esforço de unir esses três campos da vida, né? Então, a solução, Rafael, está dentro de nós, de cada um de nós. No geral, a buscarmos no ambiente exterior. Certo? Anteriormente, olha, a solução está dentro de cada um, mas no geral a buscamos no ambiente exterior. Então quer dizer que a gente tem que começar a fazer o reverso. Certo? Nós criamos uma infundada necessidade de estarmos certos e tentarmos, com todas as nossas energias, provar que que os outros estão errados. Nossa incapacidade de admitir que somos seres em estágio primário de desenvolvimento, necessitando de ajuda, hoje origina um medo da vida, que em muitos casos supera o medo que temos da morte. Olha para você ver que interessante essa coisa todo dia. Tudo é um processo, né? Mas nós não temos que provar que eu sou um super-herói, né? As energias masculinas e as energias femininas veem isso diferente. A energia feminina, ela fala mais, olha, eu tô mal hoje, eu não estou passando bem. A energia masculina já não fala tanto, a gente vai ignorando. Certo? Mas a energia masculina, às vezes, que a gente qualifica como pelos órgãos genitais da gente, que na verdade não é. Você vai ver aí homens com uma energia extremamente feminina, muito mais avançada do que uma mulher com um órgão genital feminino. Aí a gente, até nisso, hoje em dia, a gente já está crescendo com isso já. Certo? Então, são coisas que a gente precisa entender, sabe? E aí, outra coisa também que a gente tem que começar a entender nesse despertar, que a gente está falando aqui, ninguém pode causar mais mal a nós do que a gente mesmo.
O quanto eu acredito na mentira, né? O quanto que eu acredito que vai ter inferno. Não existe inferno. Se nós, o Kardec falou que mediunidade é orgânico. Eu estou tentando, eu achei meio ali no meio ali, tá? Graças a Deus, fica escondendo de mim, sabe? Então, o Kardec falou que a mediunidade é orgânica. Se é orgânica, é porque tem todos nós. Temos o processo. Como vai estar, nós não sabemos. O Espiritismo, tão lindo e maravilhoso, o Espiritismo tão lindo e maravilhoso é que... perde a gente, eu fui ler lá. Mas então, o Espiritismo já fala que nós temos que nos educarmos. Sabe, todos nós temos a glândula pineal, né? A glândula pineal, ela é um órgão vivo que não pode se secar, porque se secar a gente morre. Quando eu estava lendo aqui no negócio aqui, vem isso também na minha mente também, sabe? Nós não podemos secar. Então, é uma coisa orgânica, que a gente tem que se educar para a gente conhecer o corpo da gente. Simples como tem a menstruação, quando tem a puberdade. Se você não entende essas fases da sua vida, você sofre. Eu penso na época das minhas irmãs, da minha mãe, nem sabe o que era menstruação. Chegando no meio do mês lá, aquela doraiada, aquela sangraiada, a pessoa entra em pânico. Olha para você ver o passo que a gente deu já. Então hoje, daqui a pouco a gente vai começar a entender. Olha, a minha glândula pineal. Eu estou com dor de cabeça hoje. Tem alguma coisa por aqui. Né, Ruth? Então a gente já começa, devagarzinho, já começa a prestar atenção nisso tudo já. Temos uma enorme necessidade de sermos reconhecidos e amados e aceitos pela sociedade. Ao mesmo tempo, temos uma enorme dificuldade de aceitar e amarmos a nós mesmos. Eu quero que todo mundo ache que eu sou tal cara, mas na hora que eu estou em casa sozinho, o bicho pega. A quantidade de suicídios que a gente vê, meu Deus do céu. Ou aquela coisa de você ajudar o outro a esquecer de si próprio. Você Isso. tem uma palavra para o outro, mas não é sutil contigo mesmo. Interessante isso tudo. Isso aqui. E olha aqui, ó. Esses são ensinamentos de 3.000 anos atrás. Jesus reforçou eles. Porque se você começar a ler o Evangelho do Cristo, mesmo eles não querendo, eles passaram todo o ensinamento aqui para cá já. Eu estou dando de 3.000 anos atrás, mas 2.000 anos atrás de Jesus. Hoje de manhã cedo, isso aqui é uma... Hoje eu leio a Bíblia todo dia. Fui evangélico. E eu estou lendo Hebreus. E Hebreus comentou com o de Enoque. Quem já ouviu falar de Enoque? Certo? Enoque foi um dos homens mais importantes que existiu naquela época. Fala que ele subiu para o alto, menor do que Moisés, até para você ter ideia, se eu sinto ler a coisa aqui, tá? Enoque, ele foi privado da morte. Está em Hebreus. E não tem um evangelho de Enoque. Aí, como diz o Globo, eu vou jogar aqui para trás. Por quê? Enoque. Eles copiaram de Enoque a Bíblia Sagrada. Só o que eles quiseram. O que era bonito que ficou aqui, que Jesus trazia, e que os 3.000 anos atrás, o que nós estamos falando aqui hoje, eles esconderam. É por isso que é anti-reencarnacionista. Enoque, nos livros de Enoque verdadeiro, trazem toda essa doutrina que nós estamos falando aqui agora. Nós estamos revisando só, e nós também que atrapalhamos tudo, né, Márcio? Provavelmente. Nós que estávamos lá, naquela época. Olha, Rafael, mas é desse jeito. E Kardec também. O Kardec, quando veio, ele assumiu o nome de Allan Kardec, que era o nome dele quando era druida, e lá o Leon Denis, ele faz a comparação que aqueles postulados do druida, o Kardec só veio trazê-los novamente. Já Isso. de toda essa sociedade dos druidas era muito avançada em relação a essa parte espiritual, o contato, a troca com os desencarnados, né? O que você faz da lei da causa e efeito, está tudo lá. E essa guerrinha que nós estamos comentando aqui, no simples Enoque, porque a Bíblia Sagrada é baseada no livro de Enoque, que eles esconderam, eles tiraram toda essa parte mística, toda essa parte linda que tem aqui, que deveria estar aqui, eles tiraram tudo, né? Para eles implantarem os deles.
Então, isso tudo vai, quer dizer, deve ser que eu estava no meio lá para ajudar a tirar um cara que hoje faz parte da vida da gente. Mas, então, hoje, a gente tem que perceber que nós estamos só relembrando isso tudo. E aí, agora, já uma visão diferente, onde nós vamos ter que fazer realmente a diferença, sabe? E por aí vai, aí, sabe? Então, essa dificuldade de nós nos amarmos, ela é muito, faz parte que você não pode rezar para você porque você vai te amar. Simples, né, Rafael? Mas aí vamos ser teimosos, eu vou rezar. Eu vou contar para vocês uma história aqui, engraçada também, viu, Márcio? Que eu sou de levantar cedo, sempre fui, viu, Rafael? E eu fui evangélico muito tempo, e evangélico chato. Você não tem ideia, né? Aí eu ia para a igreja, né? Já sabia do que era, eu já sabia o que eu queria, né? Ó, Jesus Cristo, eu quero um marido bom. Eu não aceito. Eu não, uma coisa que eu falei com Deus, olha, se for para eu ser, casar com outro homem, não vou ficar de terno. Eu quero uma família, eu quero uma pessoa bacana. E isso foi por muitos anos. E na minha mente, o que saía, a minha oração era essa. Tá entendendo? Casei com uma pessoa, minha alma gêmea. Meu companheiro, meu amigo, até hoje. Estou há 25 anos casado. Entendeu? Então, quer dizer que se eu fosse ouvir os segmentos da igreja, pelo amor de Deus, eu ia casar frustrado, fazer alguém frustrado, eu ia colocar uma energia péssima para outra pessoa. Aí eu falei, não vou isso não. Deixa eu ficar sossegado. Então a gente começa a ser desobediente. Para a gente ser feliz às vezes, né, Rafael? Então aqui, olha, os sábios indígenas, dos xamãs antigos, né, resolveram elaborar um método que permitisse aos membros do seu povo assumir uma nova postura de vida. Deveriam desenvolver um novo comportamento que os ajudasse a equilibrar, balancear, conservar e incrementar a sua energia. O medo drena a vossa energia, enquanto o amor conserva e expande. É o convite de hoje. 3.000 anos atrás fez o convite. E vamos fazer de novo agora. Mudar hábitos. Você sabe o que o tio Divaldo fala com a gente? Quando ele começou, ele todo arrogantezinho lá, que era médio e tudo mais, né? No início todo mundo tem, até a pessoa. Aí depois ele falou, aí ele começa a adotar hábitos pequenos. Ele lê uma questão do Livro dos Espíritos todos os dias. Ingressa, mas não vamos ler. Lê só uma. Ou faz uma oraçãozinha só. Tira 5 minutinhos para você fazer o evangelho em casa. Pequenos hábitos. E daqui a gente não percebe. Daqui a pouco, aquela coisa que te incomodava tanto, não incomoda mais. Você se sente que você já é uma pessoa diferente. Você vê a coisa, tem hora que vai chegar, você já consegue sacudi-la. Não, calma aí. Não quer ir ali. Porque nós temos a mania de querer ir onde é que não deve ir, né? Onde vai trazer dor de cabeça, vai trazer descontentamento. Então você tem que aprender a ir onde você está mais seguro, onde vai ter expansão de amor. Mesmo que você não consiga ir por completo, mas que você vá parcialmente. Hoje é um passo hoje, outro passo amanhã. E vamos embora. O método desenvolvido começa por ensinar as pessoas a se aceitar e amar que você realmente é. O segundo passo visava ensinar a pessoa a amar o seu próximo. Olha só, isso aqui é ensinamento de Jesus Cristo. Há 3.000 anos atrás, ele se ensinou, daqui a pouco ele tentou apagar, e está de novo. Nós só estamos relembrando. Nós temos que amar o nosso próximo. São as leis morais. Ação e reação. Eu dou para a Ruth, mas que a Ruth, quando eu dar para a Ruth, ela tem que sentir bem. E ela manda de volta para mim. Aí hoje em dia ciência quântica. Não, isso é simplicidade do Evangelho do Cristo. São os ensinamentos dos antigos xamãs. Nós estamos só relembrando. Mas porque nós passamos tanto tempo sendo educados nas filosofias anti-reencarnacionistas. Agora eu não vou largar essa palavra, Rafael. Não vou largar essa palavra. E eu vou para cima do pessoal agora. Vou virar espada. Porque, tipo assim, nunca tinha ouvido isso. Toda esse desequilíbrio, ansiedade, é porque você foi educado nas filosofias anti-reencarnacionistas. Porque se você fosse educado na reencarnação, você sabe, espera aí o que está acontecendo. Tem muita coisa que é agora, você causou agora, mas tem muita coisa que você está no passado também.
respira, alinha todos os chakras, porque o medo não vai deixar você alinhar. Você começa alinhando com o chakra frontal. Daqui a pouco vem no olho, daqui a pouco garganta, daqui a pouco está seu pulmão, tudo aqui. Isso aqui tudo é chakra. E tem que ter uma fluência. Olha que maravilha, né? Você já pensou, isso é coisa prática. Como é que você consegue massagear o seu chakra? Já respirando. Já não aceitando que você vai ficar com medo. Eu estou numa posição que eu não preciso ter medo mais hoje. Né, Márcio? E vamos seguir adiante, não é mesmo? Então, quer dizer, simples aqui, olha. O segundo passo visava ensinar a pessoa a amar o seu próximo. Então, quer dizer, amar a si. O Moisés falou, todo mundo falou, mas a gente vai falando da forma diferente. Mas se você fala amar o seu próximo, né, de uma forma não reencarnacionista, você inverte os valores. Aí qual que é a intenção que eu estou amando você? Se eu não sou reencarnacionista, eu vou te amar pelo interesse que você vai me dar alguma coisa material. Sim, Kátia? Estou vendo você olhando aqui para mim, daqui a pouco vem. Só para reflexão, né? Então, outra coisa que fala que eu achei interessantíssimo, sabe? O ódio e a vingança criam vínculos. Ok, desculpa aqui. Os mestres ensinavam que se economiza energia aceitando o próximo e despende-se energia entrando em conflito com eles, né? O ódio e a vingança criam vínculos entre você e o oponente. Olha para você ver, um vínculo. Aí você entra no quê? Você vai entrar numa frequência baixa. Você está aqui com raiva da Kátia, você vai entrar na frequência dela. E se já era uma pessoa que tem rancor, aí é que ela fica mais rancorosa ainda. Porque tem o rancor dela, ainda vai ser combustível, você vai jogar fogo na fogueira da Kátia. Entendeu? Olha a nossa responsabilidade. Mas isso tudo você tem que começar a entender que isso tudo é energia. Eu acho uma maravilha isso daí. Não tem condição de você abrir a cabeça de todo mundo falar isso. Certo? Ontem lá na Jana a gente estava comentando isso. De família da gente. Um irmão fala uma coisa, uma tia fala uma coisa, daqui a pouco você vai ficar com dozinha. Por que a Palestina está lá daquele jeito? Porque o mundo inteiro está com dó. Vamos mandar amor para lá, gente, para que ele tornar um mais humano dos dois lados. Quem vai tomar a decisão vai mudar a vibração. Né? Isso que é importante, é a mudança de vibração. Né? Aí, essa energia pode estar fortalecendo as ideias nocivas daquela pessoa que você está dando combustível para ela. E nós adoramos fazer isso. Quando alguém fala mal da gente, nossa, gente, a fumaça sai. Tanta raiva. Tá entendendo? Então, é engraçado. Então, para transformar esse inferno, né, num paraíso, a gente tem que começar a mudar de atitudes. E são essas pequenas atitudes aqui. Seja impecável com a sua palavra. Mas olha para você ver, tem tudo a ver. A gente pensa que não é espírita, mas é espírita. A palavra do Cristo, nós somos que usamos nomenclaturas pequenas e limitadas. Nós colocamos nome. Mas quando você começa a pensar na energia que eu envio aqui para você, certo? A energia que eu recebo de você, a coisa vai mudando. E somos nós que somos responsáveis por isso. Qual que é a energia que eu vou receber de você? E nem tudo é flores. Tudo é um processo. As coisas vêm na vida da gente para que nós cresçamos com isso. A gente tem que aceitar isso, não é, Márcio? Qual que é o tempo que eu tenho? 4 minutos. Então, gente, eu nem comecei no primeiro ainda, mas a minha intenção é essa. Por quê? Não vou, eu falei com vocês, eu abri fechando e eu vou fechar abrindo novamente. Certo? Porque no meu coração, esse estudo aqui, depois desse vai vir o estudo científico da glândula pineal. E depois aí nós vamos entrar no livro de reforma íntima. São o meu projeto para o ano inteiro. Depois eu vou falar com a Jane que coordena esses estudos aí, dessa permissão. Vou fazer mais uma coisa que está no meu coração. Porque a gente tem que começar racionalmente entender as minhas emoções. Pegar esses ensinamentos milenares, anti-reencarnacionistas. Certo? Nós queremos ficar para a reencarnação. Nós queremos entender que a doutrina
dos espíritos, que tem uma conexão divina, certo? Onde que eu posso ser dono das minhas emoções, onde eu posso ajudar o meu próximo a crescer, vendo ele como ele é, não tentando modificá-lo. Ele vai modificar o tempo dele. E eu vou modificar no meu tempo. Mas juntos nós modificamos juntos. Nós crescemos juntos. Né? Às vezes a gente... eu não vou mexer com a Paulinha, que a Paulinha é chata. Né? Eu sou mais chato que... Tá entendendo? São coisinhas que a gente tem que começar a evitar de falar. Eu vou trabalhar com a Paula porque nós vamos crescer juntos. Nós temos que entender isso. Certo? Então aí, eu vou parar por aqui. Eu não vou nem chegar nas primeiras. Eu já sabia disso já. Quando o Márcio começou a perguntar, que começou a ler, eu falei, não vou chegar em canto nenhum. Porque eu quero focar que o Espiritismo não é coisa de hoje. Hoje eu aprendi uma coisa, depois de 35 anos. O Espiritismo não é uma filosofia anti-reencarnacionista. Ela é em prol da reencarnação. Nós temos que focar nisso. O Rafael foi para o céu hoje. Ele já salvou minha vida. Entendeu? Eu nunca tinha prestado atenção nessa palavra. O Evangelho, cada vez que a gente vê uma coisa que parece que não leu, porque é o momento, né? Tem aquele momento certo, que a gente já relê o Evangelho, mas tem um momento ali que chama a atenção e você foca, porque estava faltando um aprofundamento. Por exemplo, Johnny, quando eu estudo, às vezes que eu já estudei o livro dos médios, eu amo, porque nunca ouvi a palavra, mas eu sempre aprendi com Kardec e com os ensinamentos dos espíritos que tudo é sua responsabilidade. E você vai, sabe? E aquele ensinamento lá, eu sempre coloquei na minha cabeça assim. Então aí, como eu falei com vocês que eu ia começar terminando, começando, é que isso tudo é para nosso despertar. É o despertar. Na realidade, o problema não é que tenham adotado os 4 acordos. Nem é o problema que você é um fracasso. O que realmente está acontecendo é que você está despertando. Você está acordando até com sua mente faz suposições, tem reações emocionais e é tão rápido de se fazer julgamentos. Então nós estamos despertando para uma vida melhor. Não tire conclusões. Não tire. Não, esse aqui tem tanta coisa aqui dentro. Isso. Então aí a gente com um pouco mais de consciência e prática que eu fazer. Falar, ler, entender não é o tudo. Você tem que praticar. No dia a dia, eu vou dar um exemplo aqui antes de acabar. Eu estava indo para a casa da Jane, na casa do Márcio. Eu falo muito da Jane, né? Mas é Márcio. Nós fazemos o evangelho... Os dois, né? Os dois. Nós fazemos o evangelho há bastante tempo, né? E aí, na hora que eu estava saindo de casa e ir para a casa deles, eu ouvi Mário ABCD. Eu falei, será, rapaz, hoje? Não estou muito bom em fazer isso, não. Olha para você ver. E aí, mas aí, eu, como um laboratório espiritual, eu falei assim, eu vou prestar atenção. Eu ouvi o meu gato, meu Deus falando comigo, meu mentor me orientando, falou assim, olha, filho, faça isso. Não tinha nada a ver com a casa de você, com o evangelho que estava lá. Mas foi quando eu cheguei lá na casa deles, que nós começamos a conversar, eu ouvi de novo, e nós tocamos num assunto sem que eu percebesse. Aí, de manhã cedo, eu respondi. Eu falei, agora eu vou obedecer, vou passar a atenção. Então, quer dizer, até você ouvir o seu ser, o seu corpo, a sua mente, é um despertar. Isso é muito importante para a gente. Para que a gente passe, que você vai ver que o sofrimento vai ser menor, bem menor. O Evangelho lá traz isso, é o assunto do próximo domingo. É uma coisa assim que, quando está bom e conectado com a espiritualidade, não dá para fazer em uma hora, a gente quer ficar a manhã toda falando, né? Não, o aniversário do Rafael e quem recebeu o presente fomos nós, né? Da palavra, não reencarnação. Nunca tinha ouvido a palavra. Falo de espiritismo, eu vivo o espiritismo da forma que eu posso, ainda bem limitado, mas eu tento dar o meu melhor. Mas essa de hoje, ela veio como como é que era mais assim, como é que é aquele recheio gostoso de um bolo aí hoje, tá? Então, ó, você vê, com a prática você verá as expectativas e suposições ridículas sobre o que eles são e não se sentem um fracasso
quando você falha na sua jornada com a impecabilidade. Quer dizer que nós vamos estar caminhando, tropeçando aqui, tropeçando acolá, mas sempre voltado para Jesus. Qual que é o meu melhor de hoje? Sempre o melhor de si. Mas o melhor também evolui. Porque quando você levanta de manhã cedinho, com uma energia, é o melhor. Quando você está no final do dia, que você já levou 10 porradas no trabalho, o seu melhor é diferente. A gente tem que até respeitar isso também. Né? Paz para todo mundo. Muita alegria no coração de vocês. Vamos preparar agora para o passo, dando e recebendo essa energia. Eu quero energia boa, viu? Tantinha da Rocha só comigo. Então, gente, é isso aí, sabe? É o despertar para melhorar um pouquinho, sabe? E tirando essa visão não reencarnacionistas, nós temos que ser os guerreiros de Jesus. Não é falando, mas vivendo a cada dia, melhorando a cada dia.